Imagina, eu quero agradecer a presença de todos. É sempre uma satisfação enorme estar aqui em Belo Horizonte, e particularmente na terra de um grande, grande escritor, grande romancista histórico, que é o Agripa Vasconcelos. Sempre cobrei muito do Afonso Borges, que não se homenageie mais na terra dele, um autor de obras tão importantes e que nos convidam justamente a viajar para o passado, que é a tentativa que eu estou fazendo aqui. Além dessa homenagem ao Agripa, a quem eu peço entrada para entrar numa seara tão particular quanto essa do romance histórico, queria lembrar que essa capa maravilhosa também, né, que chama-se Notícias de um Ausente, é obra e graça de um mineiro também extremamente importante, o filho do Mariano Procópio, o Alfredo Lage, que viveu muitos anos em Paris, tornou-se fotógrafo, e a capa também é uma homenagem a Minas Gerais, e tem tudo a ver com o livro, que justamente se constitui numa troca de correspondência e de diários. A história desse livro é fascinante. Eu fui levada a ele. Ele não veio a mim. Aliás, o Picasso é que dizia, né, quando perguntavam para ele, bom, e os seus temas? Ele dizia, bom, eles vêm ao meu encontro. E eu diria que os temas dos meus livros também eles acabam chegando às minhas mãos. É uma história fantástica. Era uma senhora velhinha que tinha uma coleção de antiguidades, e que um dia a fisioterapeuta dela, vendo aqueles santos, aqueles quadros antigos, né, aquelas velhas madeiras, ofereceu a ela um baúzinho, né, contendo uma correspondência que, segundo ela, era incompreensível, era numa língua que ela, fisioterapeuta, não entendia. E essa correspondência contida no baúzinho, justamente, era a troca de cartas de amor entre a Nicota Breves, que é o primeiro personagem desse livro, uma jovem, muito despreparada, como todas as jovens que aos 16 anos se casavam no século XIX, neta do barão do Piraí, uma família muito rica. Os tios dela eram os famosos Breves, Joaquim e José, talvez as maiores fortunas do Vale do Paraíba, eram donos do famoso reino da Marambaia, que ia desde lá da praia até aqui, o sul de Minas, e que fizeram fortuna justamente depois de 1850, quando há a lei de proibição da importação de escravos, importando, trazendo, né, fazendo contrabando de escravos da África, que eles faziam subir ali pelo meio da mata para o Vale do Paraíba e vendendo no Vale com 400%, parece coisa de cartão de crédito, né, 400% ao ano. Eles ganhavam 400% na venda de cada escravo que eles traziam. Então, era uma fortuna gigantesca, mas era uma família sem títulos. Uma família sem títulos, porque, afinal de contas, é uma família de traficantes de escravos. E daí eles se encantarem com esse nobre russo que desembarca no Vale do Piraí. A irmã dele, justamente, é casada com o sobrinho do nosso futuro duque de Caxias, e ele vem para o Brasil. Ele é um dvorniaé, que é o nome que se dava para os aristocratas russos, é uma invenção de Pedro o Grande, que distribuía títulos assim de aristocracia, exatamente como Dom Pedro fará depois. Só que, na Rússia, nessa época, esses aristocratas eram perto de 2 milhões. Né? Quando ele vai negociar o casamento, a família acha aquilo até meio esquisito, porque, afinal de contas, aristocrata tem que ser pouquinho. Esse negócio de ter 2 milhões de aristocratas meio que desvalorizava. Mas eles eram tão ricos, né, que esse título, Conde Haritov, quando desembarca lá em Piraí, é um título que atrai realmente muito interesse e, sobretudo, numa família onde não há títulos de nobreza. Então, essa menina é meio que empurrada para esse casamento. E o terceiro, digamos, a terceira faceta desse triângulo é uma jovem negra, né, filha de escravos, que vai apaixonar loucamente o nosso Maurício Haritov, depois de passados alguns anos do casamento deles. Então, é uma história de amor verdadeira. Essa correspondência dentro do baúzinho é uma correspondência que conta essa história. São as cartas de amor do Maurício para a Nicota, da Nicota para o Maurício, mas, sobretudo, do Maurício explicando mais tarde, depois que a Nicota morre, por que ele vai se casar com a Regina Gelorum, para sua família, que, afinal de contas, é uma família que está lá em Paris, né, que não entendia muito como é que ele vai casar com alguém escuro. Isso era alguma coisa que incomodava muito, um preconceito muito grande. Então, é belíssimo o registro, as palavras dele, né, dizendo, mas eu amo essa mulher, ela é mãe dos meus filhos,
filhos, eu quero que ela seja honrada, eu quero honrar os meus filhos. Então, é fantástico nós temos a oportunidade, como historiadores, de ouvir essa voz. É raríssimo. A gente sabe que houve muita gente que casou com muita gente, mas você ouvir alguém dizer e defender, né, um casamento interracial naquela época é, do seu ponto de vista da historiografia, documentação raríssima. E o que aconteceu é que esse triângulo me permitiu, então, viajar com essas figuras. Por que viajar? Porque o livro ele se passa entre São Petersburgo, que é de onde vem a família Haritov, né, o pai dele faz fortuna vendendo vodka, vendendo álcool branco, nas guerras, enfim, dos czares russos, eles fazem uma grande fortuna. Ele tem um lado da família, isso é muito interessante também, de raça hebreia, que era como se chamavam os judeus, então, naquela época, que eles escondem. E aí eu fui pesquisar, estudar isso, e acabei entendendo que uma parte substantiva, né, das grandes famílias que sofrem pogroms, que sofrem perseguição durante o século XIX, eles vão para as grandes capitais, vão para Londres, vão para Paris, e eles se casam justamente com não-judeus numa maneira de continuar ativos no comércio, continuar ativos nos seus negócios e também de se inserir socialmente. É o caso da família do Maurício Haritov. E eles vivem à larga, né? Eles têm um apartamento, eu localizei, depois fui a Paris, lá ver o prédio. Eles viviam na frente do Arco do Triunfo. Quem conhece ali o carrossel, né, o carrossel, à volta do Arco do Triunfo, é um prédio belíssimo, era um hotel particulier, ali moravam algumas fortunas, e eles, então, têm um apartamento ali, viviam à larga, e vão detonar completamente a fortuna desse pobre pai que havia adquirido o seu dinheiro justamente vendendo bebida e comida para os exércitos dos czares russos. É uma família que está muito presente, eu fiz uma pesquisa grande nos jornais franceses, nos jornais parisienses, então eles aparecem muito nas colunas sociais, as meninas eram bonitas, sempre muito bem vestidas, sempre festas e decorações de casas e joias, então você vê ali que aquilo fede a dinheiro, né, dinheiro novo, eles têm também uma necessidade muito grande de aparecer. Mas o bacana foi ver que Paris é esse, porque a gente sempre acha que Paris é o mesmo, né? Aquela cidade linda, sem problemas. E eles pegam justamente um Paris, no fim do governo de Napoleão III, né, onde havia justamente uma burguesia cosmopolita internacional, feita de mexicanos, de russos, brasileiros pouquíssimos, né? Mas de gente de muito dinheiro, gente, enfim, do Mediterrâneo, que está ali em Paris. E essa gente vai assistir, por exemplo, a Comuna de Paris, que foi o primeiro grande levante né, operário das chamadas classes perigosas contra a elite, contra o governo. Então, eles estão nesse momento, é o Paris da Comuna de Paris, é o Paris do fim do governo de Napoleão III, é o Paris das grandes obras do grande engenheiro e arquiteto Haussmann. Quem vai a Paris hoje identifica naquelas avenidas largas, aquela beleza daquelas fachadas, a mão do Haussmann. Ele introduz a eletricidade em Paris, né? Ele vai obrigar, aliás, o Napoleão III faz uma espécie de Minha Casa, Minha Vida, já naquela época, obrigando os grandes banqueiros a darem dinheiro para a construção de casas populares. É um momento importante da política na França e eles vão viver justamente todo esse momento. Por outro lado, nós temos a situação no Vale do Paraíba, situação de declínio do preço do café. Todos vocês que conhecem um pouquinho de história sabem que, a partir de 1860, 70, a primeira grande concorrência dos cafeicultores paulistas que começam a importar mão de obra estrangeira, o momento da chegada dos italianos, dos espanhóis, vão direto para as grandes fazendas paulistas, onde eles vão trabalhar, inclusive, como agregados, eles vão trabalhar com salário, enquanto que as fazendas do Vale do Paraíba, então, estão sendo movidas à escravidão. É o momento do movimento abolicionista também explodindo, né? Grandes jornais abolicionistas, grandes discussões, figuras importantes de destaque na corte, inclusive, né? E um vale em declínio. Um vale em declínio, riquezas já comprometidas. A gente sabe também, através da historiografia, que uma parte substantiva desses grandes cafeicultores e barões de café, e mesmo a família do Caxias, já está, inclusive, endividada com o banco, essa coisa nova que vai aparecer na segunda metade do século XIX, porque na primeira eram os emprestadores de dinheiro que garantiam ali a situação dos barões de café. Na segunda metade já são os banqueiros, está todo mundo endividado,
e é realmente o declínio do Vale. E um terceiro foco é a corte, é o Rio de Janeiro, o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. E também o Rio de Janeiro não é o mesmo, né? Na segunda metade do século XIX, nós vamos ver a chegada também do telégrafo, nós vamos ver a multiplicação dos jornais, nós vamos ver uma vida pública de muita discussão, chegada de imigrantes, uma cidade muito cosmopolita, mas, por outro lado, uma cidade de epidemias avassaladoras que matava metade da população, uma cidade paupérrima, né? Porque você já tem também, nesse momento, uma classe pobre, livre, muito atuante, os famosos capoeiras, andando pelas ruas. Você tem o pessoal que está indo para a Guerra do Paraguai, você tem os militares que estão se organizando. Então, é uma corte fascinante, um imperador muito ausente, né? As várias regências da princesa Isabel, que eu já tive oportunidade de demonstrar que foram realmente muito frágeis. E, então, eu tive a sorte de trabalhar com tudo isso e ainda dar uma olhadinha lá para São Petersburgo, que é uma cidade absolutamente maravilhosa, um império fantasticamente rico. O Tsar Nicolau II é realmente o imperador, enfim, a figura monárquica mais rica da Europa, uma corte de um luxo absolutamente extraordinário, de uma riqueza absolutamente extraordinária, mas com servidão. E a servidão era uma forma de escravidão, né? A liberdade tinha acabado de ser decretada na Rússia, nesse momento, por volta de 1860, 62, e as cidades, então, em São Petersburgo, vai ser invadidas pelos dejetos dessa vida agrícola, gente miserável. Então, o Maurice Aritoff, ele depois vai comparar, né, o que é a escravidão no Brasil com o que foi a servidão lá na Rússia. Uma história de amor, né? Uma história de amor, vai ter todo o envolvimento. Quer dizer, primeiro, essa menina muito jovem que se casa, eu procurei justamente na literatura do período resgatar essa espécie de pureza virginal, né, que configurava a imagem da jovem casadoira aos 16 anos, com uma expectativa de, enfim, de viver um grande amor, de viver a maternidade, de viver a vida familiar, totalmente dedicada ao marido. E a figura da Nicota é muito interessante porque ela vai se diluindo, ela vai se fragilizando junto com a doença dela. Ela morre muito cedo, né? E esse amor dela, né, vai se convertendo em uma grande solidão, porque ela vai sendo abandonada rapidamente por esse marido, e ela, então, fica numa espécie de limbo religioso, mas também perpassado de tradições populares, porque ela mora em Piraí, e a religiosidade popular, a gente sabe, no interior, né, ela é muito matizada por toda a sorte de feitiços, de magias, de crenças, né? Então, ela tenta, de todas as formas, de resgatar esse marido. É através do olhar também dessa brasileirinha que nunca tinha posto o pé para fora, que a gente vai ver Paris, quando ela chega em Paris, né, que ela fica absolutamente encantada com as lojas, com as avenidas, né, com a luz elétrica, as construções se fazendo durante a noite para que aquelas avenidas do Haussmann ficassem logo prontas. Então, a figura da Nicota é uma figura muito interessante, mas, ao mesmo tempo, muito calcada naquilo que foi o padrão de comportamento das mulheres do século XIX, muito abnegada, né? Achando muito normal que o marido, pouco a pouco, se distancie dela e que esse amor seja um amor unilateral, um amor só dela. Eu tirei uma frase de um romance de época que define muito bem a Nicota. Ela diz: eu sou como um cachorro a quem se joga um osso. Quer dizer, aquela mulher realmente curvada, né, pelo seu próprio sofrimento, pela sua própria solidão, pelo abandono ao qual ela é relegada. O Maurice é uma figura muito interessante, porque, como eu conversava há pouco com alguns historiadores, ele reflete bem o Brasil de hoje, né? Ele, quando vem para o Brasil, ele vem com a expectativa, né, de um país do futuro, um país de grandes oportunidades. Ele diz que ele aprende rapidamente na alfândega, né, como trabalhar no Brasil. É através de 3 palavras: espere um pouco, amanhã talvez, e corrupção, né, e dinheiro. Então, ele entende que esse é um país onde essas coisas vão ajudá-lo a trabalhar. E é através desse olhar estrangeiro que a gente vai também vendo essa cidade, a corte do Rio de Janeiro, aonde vão parar as sacas e sacas de café vindas do Vale do Paraíba, uma corte que se quer muito moderna, né,
que se quer muito francesa, onde se toma sorbet, não se toma sorvete, onde se toma champanhe, onde tudo é afrancesado, mas onde a miséria corre solta, né? Os escravos estão completamente abandonados pelas ruas, há uma miséria muito grande. Ele vai percebendo esses contrastes, ele é uma espécie de olhar crítico sobre a sociedade brasileira, volto a dizê-lo, uma sociedade que se quer moderna, mas com comportamentos arcaicos, absolutamente escravista. Não há mais leilão de escravo ali no velho lugar público onde se fazia leilões. Os leilões agora são feitos em casa, grande avanço, né? Mas era exatamente assim que as pessoas pensavam. Então, à espera da tecnologia que vem sendo importada da França, os trens, a telegrafia, mais tarde a telefonia, a música, os cantores, os espetáculos noturnos, o espiritismo, tudo isso invade essa cidade, mas o comportamento das pessoas no seu dia a dia é um comportamento extremamente conservador, extremamente tradicionalista e, por que não dizer, reacionário. Então, o Maurice ele faz um pouco, né, através desse personagem, eu construir esse olhar muito crítico. A Regina Angeloro, a gente sabe pouco sobre a verdadeira existência da Regina Angeloro. Há uma foto dela dentro desse baúzinho que eu acabei remexendo e olhando, uma mulher muito bonita, muito plácida, muito pequena, ela era muito miudinha, tinha uns olhos muito grandes, né, que chamavam muita atenção, mas sabe-se pouco dela. Sabe-se pouco da Regina verdadeira, mas os estudos dos historiadores, e notadamente dos historiadores mineiros, já contaram muito sobre como houve uma ascensão enorme, né, de mulheres negras e pardas, alforriadas ou escravas, através das ligações concubinárias, através das mancebias, através dos filhos mestiços. E a Regina é justamente uma imagem de uma mulher que sai da senzala e que consegue a liberdade para ela, para os filhos dela, uma situação melhor para os filhos, e esses filhos que ele vai defender, aliás, com garra até o final da vida, fazendo com que eles se eduquem, né, e que eles tenham um futuro. Eu criei 2 personagens a mais nessa história, porque a documentação histórica não dava conta, quer dizer, era tudo tão saboroso, tão apaixonante. Poder falar dessa gente, poder ler as cartas, publicar, é muito interessante, porque o livro ele vai entremeando as cartas ficcionalizadas e trechos de diários ficcionalizados por mim com as verdadeiras cartas, tanto da Nicota para o Maurice, como do Maurice para a família dele em Paris. Então, a graça do livro também foi costurar um pouco isso. Mas esses personagens são personagens que vão dar também um certo sabor desse Brasil da segunda metade do século XIX. A primeira é uma figura, aliás, o nome dela é inspirada numa senhora que existe, mora aqui em Itamonte, em Minas, no sul de Minas, é a tia Maria Gata, né? Eu conheci essa senhora, Dona Maria Gata, que era uma grande curandeira, está viva ainda, velhinha, lá em Itamonte. Eu achei esse nome tão maravilhoso, tão Maria Gata, né? Uma senhora, né? Belíssima, né? Grande curandeira. E a tia Maria Gata é a escrava de dentro. Nós sabemos que até o final da escravidão, e mesmo depois da abolição, depois de 1888, muitos escravos de dentro ficaram com os seus senhores. E é o caso dessa senhora que meio que cuida da Nicota Breves, desde que ela é pequenininha, e acaba ficando com ela, acompanhando. E a tia Maria Gata é esse universo que eu conheço muito bem, porque eu sou moradora de uma semi-roça, né? Hoje não existe mais roça verdadeira, a gente tem que ir muito longe para chegar na roça. Mas onde eu moro ainda tem muito desse passado tradicional, de oração para benzer calo, oração para benzer mal-olhado, né? Gente que corta os ares, porque os ares estão carregados, e toda a sorte de ungüentos e remédios que são feitos em casa. Eu convivo muito com isso. E a tia Maria Gata, além de tê-la conhecido, sabê-la uma grande curandeira, ela me inspirou esse personagem que ajuda a contar um pouco a história dessas grandes fazendas de café. As grandes fazendas de café não foram só o salão, foram também as senzalas, né? Então, ela é um pouco a protagonista que vai contar o dia a dia dessas fazendas, como era. E eu lembro também que as fazendas da segunda metade do século XIX eram sofisticadíssimas, né? Nada tem a ver com aquelas fazendolas do início do século XIX. São fazendas grandes, com grandes terreiros, com muito maquinário importado, com hospital para escravos. As próprias senzalas, como o número de escravos aumenta muito, e nesse momento, com a proibição da importação, desce muito escravo do Nordeste,
Aliás, eu lembro sempre que o Joaquim Nabuco, abolicionista, foi muito fácil ser abolicionista quando não tinha mais nenhum escravo na senzala dele, que foi o que aconteceu. O engenho dele estava de fogo morto quando ele se tornou abolicionista, porque os escravos todos eram vendidos para o Sudeste, eram vendidos para o Vale do Paraíba. E eles eram separados das suas famílias, e isso trouxe muita violência para o Vale do Paraíba, porque as pessoas não se conformavam. Por que eles iam deixar suas famílias para trás, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, né, no Piauí? Então, isso traz muita violência para as senzalas do Vale do Paraíba, né? Há uma modificação muito grande na vida das fazendas de café, até por conta dessa violência. Muito feitor morto, né, muito crime de sangue, muito crime entre escravos que pertenciam tradicionalmente à família e que têm que conviver com esses escravos recém-chegados. Então, tudo isso é extraído de uma historiografia maravilhosa que nós temos hoje no Brasil e que aqui na UFMG é produzida com a melhor das qualidades, né? Então, esse é um personagem, a Tia Maria Gata, e o outro personagem é um personagem anônimo, né, que eu me inspirei um pouco no Machado de Assis, né? Quem conhece, está faltando, aliás, uma biografia do Machado, porque não há muita documentação sobre ele, mas o Machado é o típico mulato que o Gilberto Freire vai descrever muitíssimo bem em Sobrados e Mucambos, que é o grande livro dele sobre o século XIX. Ele tem um capítulo inteiro dirigido, né, ao mulatismo no século XIX. Quem é o mulato do século XIX? O mulato do século XIX é um advogado, é um médico, grandes médicos, grandes professores, grandes jornalistas. Nós temos um enriquecimento de uma classe média mulata no século XIX, que hoje está mais do que comprovada, está aí estudada, os personagens estão aí, é só a gente arranhar um pouco. Nós temos os barões de chocolate, os grandes barões negros, que tinham eles também seus cafezais, seus plantéis de escravos. Então, é uma sociedade muito interessante essa, que vai aparecer através do olhar desse jornalista mulato. E esse jornalista mulato, eu me inspirei muito eu adoro, para mim, o Eça de Queiroz é a grande figura literária do século XIX, e o Eça tem... ele tem um personagem que é um jornalista um pouco gauche, quer dizer, está tudo errado para esse jornalista, porque ele quer ser moderno, mas ele está escrevendo poemas proibido para diabético, né, de tão adsugarado que é, aqueles poemas extremamente cor-de-rosa, melosos, né? Então esse jornalista está escrevendo um livro que ele espera que vá consagrá-lo, chamado Esmaltes e Joias. Quer dizer, o título é cafonérrimo, né? Ele diz, por exemplo, que ele não quer falar de flores, que flor é coisa de jardineiro. Ele quer falar da humanidade, quer falar da liberdade, ele quer falar do republicanismo, e acaba que cada vez que ele vai fazer as poesias dele, ele cai sempre assim naqueles refrões os mais edulcorados possíveis. Mas por que esse personagem é importante? Porque ele vai fazer o contraponto entre a cidade e o campo. Isso é uma coisa também que os historiadores deviam se interessar um pouco mais, porque o Rio de Janeiro do litoral, pega a Corte, pega Salvador, pega Recife, nada tem a ver com o Rio de Janeiro do interior. Eu estou falando de interior, 100 quilômetros, 120 quilômetros, 150 quilômetros. Eram mundos muito diversos, né? Então, ele vai sempre de trem para a corte, né, para tomar cerveja, para frequentar as livrarias, esperando ser reconhecido. E é óbvio que ele passa batido, ninguém fala com ele. Ele continua sendo o pequeno jornalista que volta muito apequenado, muito humilhado para o seu pequeno jornal de Piraí. E lá, então, ele declama em francês para os seus colegas que não entendem nada. Eles têm um pequeno círculo de aspas intelectuais à volta do farmacêutico. Lembra vocês que o farmacêutico da cidade do século XIX era sempre o cara que sabia as informações, sabia de tudo. Então, ele é um personagem absolutamente precioso, porque ele vai mostrar que essa ambiguidade do Brasil, né, essa necessidade de ser moderno sendo arcaico, ela está em todos os grupos sociais. E eu extraí esse personagem de um documento histórico muito interessante. Lá no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, nós temos centenas de cartas de pequenos proprietários de escravos. E quando a gente fala em pequeno proprietário, é gente que tinha 2, 3 escravos. Gente pobre tinha 2 escravos no século XIX. Ele era um pequeno proprietário de escravos que tinha muito interesse em escrever sobre a abolição, mas que não queria abrir mão das suas escravas. E eu tirei esse personagem desse documento, porque o Barão de Cotegipe, às vésperas da abolição,
vai receber centenas de cartas desses pequenos proprietários de escravos, pedindo, pelo amor de Deus, que ele não faça a abolição. Esse não era nem um pleito dos grandes barões, não, que já estavam falidos. Esse era um pleito dos pequenos proprietários de escravos. Então, esse Machado de Assis, que a gente sabe também, Machado vai casar com uma branca, ele vai viver no meio, né, de intelectuais brancos. Né? Muita gente discutiu se esse branqueamento do Machado não teria sido ruim na defesa que ele deveria ter feito e não fez. Pinçam aqui e ali um ou outro exemplo na literatura dele, né, do engajamento dele na luta pela abolição. A gente sabe que esse engajamento foi realmente muito módico. Ele foi por quê? Porque a sociedade toda era escravista, o Machado não seria uma exceção, da mesma maneira que esse jornalista não é uma exceção. Mas ele é um apaixonado pela Nicota, com quem ele brinca desde pequeno, né? E a gente sabe que essas histórias, desde, enfim, Menino de Engenho, dos Zé Lins do Rego, toda a literatura brasileira é atravessada por esses encontros, e quem viveu no interior durante muito tempo, que foi o meu caso, a minha infância toda, eu sempre tive amigos negros, e era muito comum essas histórias. Né? E é, então, esse personagem, esse jornalista, que vai fazer também essa ponte desse amor platônico, e vai contar a história da Nicota. É pelos olhos dele que se lembra dela, desde pequenininha, que a história vai ser contada. Então, foi um livro que me absorveu, eu enlouqueci com esse livro, agradeço a Editora Planeta, Cassiano Machado, que me deu a honra de vir aqui hoje, todo mundo conhece, grande jornalista, grande editor, grande escritor, a oportunidade de ter feito esse primeiro romance histórico, que eu espero que dê certo. E eu espero que dê certo por quê? Porque eu acho que nós, historiadores, estamos vivendo um momento de grande fragilidade. Né? A nossa disciplina, a história, ela está cada vez mais diminuída, né, nas escolas do ensino público, no ensino privado, ela é pouco valorizada. Nós vivemos num país que não tem memória, né, os políticos, sobretudo, são os mais interessados em passar uma borracha em cima de tudo para que a gente se esqueça do quanto eles roubam, do quanto eles são sacanas, insuportáveis. Então, nós temos esse problema de memória nesse país, e eu, como historiadora, acho que livros assim podem interessar cada vez mais os brasileiros a conhecer o seu passado, a gostar do seu passado, a se interessar por quem foram os seus ancestrais, como eles viviam, o que pode ter acontecido. Né? Então, para mim, foi uma enorme oportunidade essa de fazer esse romance histórico. Eu espero, obviamente, o romance agradando e dando certo, e os leitores me encorajando, como eles costumam fazer, que eu possa continuar fazendo mais romances históricos. E para transportar o leitor ainda mais para esse período, você usou uma linguagem utilizada na época, no texto. Eu acho que o grande problema do romance histórico, e, aliás, o nosso querido Agripa Vasconcelos nunca caiu nesse erro, foi justamente o do anacronismo. Né? Porque muitas vezes você está lendo ali um bom romance histórico e tudo, e, de repente, tem uma frase que você diz, eu ouvi essa frase no cabeleireiro ontem. Isso não é dessa época. Você está lá no século XVIII, aí o personagem diz qualquer coisa e diz, não, isso não é dessa época. E aí é gozado, parece assim, bolinha de sabão, né? Mas, plim, aí você não tem mais interesse naquele romance histórico. Eu procurei ser fiel até nos palavrões. Né? Até os palavrões eu fui buscar na literatura erótica, na poesia pornográfica do século XIX. E eram muito diferentes os palavrões de lá? Eram sim, eram bem diferentes. Né? O que se fazia é exatamente igual, nada mudou, mas como isso era revestido de outras palavras. Eu lembro, por exemplo, que o assédio amoroso era de outra ordem, né? Era completamente diferente, como é que um homem se aproximava de uma mulher, né? Todos os cuidados que eram tomados. Né? Eu explorei muito uma paixão que existia no século XIX pelo pezinho feminino. O Maurice, por exemplo, a primeira coisa que ele vai tentar olhar é o pé da Nicota, para ver se é um pé pequenininho, um pé de Cinderela. Porque no século XIX, o que deixava os homens transtornados era ver um pezinho de mulher. Então, eu uso esses elementos todos que eu já tinha, aliás, pesquisado no outro livro meu, História do Amor no Brasil, Histórias Íntimas, que eu fiz para Planeta também, que foi muito bem sucedido. Então, essa gama, digamos, essa variedade de tons que não são absolutamente cinzas, né, mas que encobrem o relacionamento amoroso do século XIX, tudo isso eu explorei
né, da melhor maneira possível, para integrar o leitor ao clima do período, né? O pudor da Nicorta, o fato de que ela não sabia nada, né? E nós sabemos que até o início do século XX, muitas mulheres iam para o casamento sem saber o que ia acontecer na noite de núpcias. Então, esse pudor nas relações amorosas, né? A grande paixão que ela vai ter por ele, romântica, uma paixão romântica, feita de muita lágrima, né? De muita solidão, de muita oração, na tentativa de que ele volte para casa, né? Tudo isso eu procurei explorar bem e extrair esses dados, não só de documentos históricos, mas, sobretudo, da literatura, né? Nós temos na literatura uma companhia invejável para revestir de carne e sangue esses personagens. E você demorou quanto tempo desde que essas cartas chegaram? Você já conhecia a história, né? Já estava bem desenvolvida, você disse que até já teve vontade de fazer esse romance, mas já estava com outra pessoa. Essas cartas já tinham sido alvo do grande jornalista Hélio Gaspari, em vários artigos dele no jornal O Globo. Ele demonstrou grande interesse por essa família, sobretudo quando morreu o último descendente do Maurice e da Regina Angeloro, que morreu pobremente, paupérrimamente, na Santa Casa de Misericórdia de Piraí. E ele, então, dedicou um capítulo à família Breves, à história deles, e dizendo, bom, mas lançando o desafio, quem vai escrever sobre isso? E o meu querido amigo, que é um imenso mineiro também, a quem eu devo mais um mineiro que está nesse livro, o Afonso Romano de Santana, por uma coincidência, conhecedor da dona do Baúzinho, que fazia aulas com ele de literatura, a dona do Baúzinho ofereceu para o Afonso fazer uma minissérie para a Globo. E a frase do Afonso foi a seguinte: Mary, eu acho que é mais fácil ir da história para a ficção do que ir da ficção para a história. O ficcionista não é exatamente um historiador. E para você fazer um bom livro de história, você precisa conhecer, né, todos os bastidores, senão a coisa, como eu já disse, fica anacrônica. E a Marina até conta, a Marina Colassante, mulher dele, que ele passava as noites dizendo, mas o que eu vou fazer com esse Maurício Aritoff? Esse Maurício Aritoff não me diz nada. Como é que eu vou construir essa história? E ele acabou abrindo mão de fazer a tal da minissérie para a Globo. Eu conhecia muito a dona do Baúzinho e conhecia muito o Afonso. E aí, quando eu vi que o Afonso realmente tinha desesperançado, para usar uma palavra do século XIX, de fazer o tal da minissérie, eu pedi a ele licença e fui eu fazer o livro. A sua explanação foi espetacular, brilhante e de um pique só. Demonstra o seu grande entusiasmo. É um livro que você falou que parece que vai dar certo. Já deu certo. Já vou começar a ler ele hoje, tanto curioso que eu estou. Agora, eu queria saber o seguinte, como é que aconteceu que você é historiadora? E como é que aconteceu esse pulo da historiadora para ficcionista? Foi fácil, difícil, complicado? Ou como que você se amadureceu nesse assunto? Isso eu queria saber. Olha, muito obrigada pela sua pergunta. A gente, quando gosta do que faz, né, e eu adoro história, e aquela experiência toda com as biografias que deram muito certo, o Príncipe Maldito, a Condessa de Barral, a própria Princesa Isabel. Quando a gente começa a caminhar dentro das biografias históricas, você se sente tão perto desses personagens que você fica realmente querendo, através da narrativa, dar vida a essas pessoas, né? Que elas não sejam só figuras, imagens num livro escolar, ou num selo, ou num quadro no museu, mas que elas realmente falem com a gente. É quase que isso que a gente deseja, né? E eu acho que o pulo foi facílimo. Eu, primeiro, sou uma grande leitora, sempre fui. A história, para mim, foi também uma grande opção, mas eu poderia ter feito letras, eu adoro literatura, e, sobretudo, literatura estrangeira, literatura do século XIX, todos os grandes romancistas ingleses, franceses, italianos, passei aquilo de trás para frente várias vezes. Então, não foi difícil, não. Parece que essa gente estava me chamando, né? Os espíritas sempre me perguntam, mas você ouve, fala com eles? Não, ainda não cheguei a esse ponto, mas se chegar vai ser ótimo, né? Porque eu adoro, então não tem problema nenhum. E eu mergulhei, Jô, esse livro, nem sei te dizer em quanto tempo que eu fiz, porque eu fiz rápido. Eu estava ali das 7 da manhã
até às 7 da noite, escrevendo e lendo e pesquisando e mais, e como é que eu vou poder, né? E aí, que lugar é esse? O que é que ele está vendo? E aí, quando ele vai de trem, o que é que ele está vendo? Quer dizer, eu tive esse cuidado. Tomou o trem do Rio para ir para Piraí, o que ele está vendo pela janela? Que cheiro ele está sentindo? Desembarcou no Rio, foi numa cafeteria, o que o garçom estava gritando? Quem que estava lá sentado? Como é que estava vestido? Quer dizer, essa paixão pelo detalhe, né? Essa compulsão explanatória, para usar aqui uma palavra, um conceito mais sofisticado, eu acho que isso vem da história e também do desejo de contar a melhor história. Obrigada. Já vem também desse conhecimento histórico de mais de 45 livros, né? Esse é o 45º, né? Ô, Mary, eu entrei com você aqui, a sua sensação ao ver o livro pela primeira vez foi emocionante, porque é hoje que o livro chegou para a venda e a gente está em primeira mão aqui. Qual que é o sentimento depois de... Muito emocionante, né? E essa mulher, eu estou apaixonada por esse Alfredo Lage. Eu agora quero voltar. Eu estive no Museu Mariano Procópio uma vez, numa visita, eu fiquei absolutamente... Bom, já Juiz de Fora é uma delícia de cidade, né? Com aqueles arcos, aquelas galerias, mas o Museu Mariano Procópio é fantástico, né? Minas Gerais, aliás, eu acho que é um desses estados que guarda com o maior carinho o passado, tem uma relação com o passado, gosta do passado, quer se aproximar. Mas que família maravilhosa! E esse Alfredo Lage, esse homem vai para a Europa, estuda, volta, resolve lá em Juiz de Fora, que era um fim de mundo, fazer um palácio maravilhoso, à maneira dos Palazzo italiano, né, que ele vê lá no Lago de Como, vai tirar fotografia, casa com uma pintora. Um homem notável, faz uma coleção de arte espetacular e tira essa fotografia. Quando eu vi essa fotografia, eu disse, mas essa é a Nicota. É ela, lindo lá, a cartinha que o marido sacripanta canalha mandava, né, enganando ela o tempo inteiro, porque ele teve várias amantes. O Maurício Haritoff, na vida real, além de ter tido 4 filhos com a Regina Angeloro, casado com a Regina, depois que ele fica viúvo, ele ainda vai pular o muro e vai fazer uma filha numa senhorinha lá de Piraí. Ele era da pá virada. Eu vi as cartas das amantes dele, que, aliás, estão aqui, é uma fulana que só se assina A. Ângela, Angélica, Antônia, não sei que nome tinha. Mas ele ainda vai ter uma amante, a coitada da Nicota fica querendo acompanhar ele quando ele vai para a Alemanha, que da Alemanha ele vai para a Guerra da Crimeia. Não venha, aqui está um tempo horroroso, você fica com a minha mãe em Paris. Ele não quer saber dela, né? Ele quer continuar pulando o muro, como se fazia com tanta tranquilidade, com tanta agilidade, com tanta presteza e rapidez lá no século XIX. Mas eu fiquei emocionada e, embora não conheça o Alfredo Lage, eu acho que essa foto era para esse livro e era para Nicota Breves, não sei. E esse título maravilhoso e picante? De onde que surgiu essa Picantíssimo, né, esse título. Esse livro nasceu sem título. Aliás, é uma história engraçada, posso contar? Cassiano, eu estava na Feira de Frankfurt com o José Maria, que é um dos diretores da Planeta, e o José Maria ficava para mim, você tem que fazer romance histórico, você tem que fazer romance histórico. Eu não aguento, você tem... Aliás, foi um desafio que ele me fez também, né? Por isso que eu agradeço mais uma vez a Planeta. E ele, como bom espanhol, queria dar um título brasileiro. Tudo bem, José Maria, eu vou fazer a história, né? Eu vou contar, e aí você depois batiza. E o batizado era um estrupício. O título era O Cafezal. Eu falei, não vou fazer um livro chamado O Cafezal. Lamento, vai na livraria direto para aquele setor de botânica, né? Já como cuidar do seu jardim, o café. Eu falei, não vou fazer um livro com o título Cafezal. E tome de pensar no título. Mas que título vai ter? Meu Deus, é um romance. E aí, um dia, conversando com um querido amigo meu, que é um grande professor de história, ele tinha me mandado uma série de poesias do poeta espanhol Quevedo, né? E ele tem, com perdão aqui das pessoas com maiores pruridos, ele tem um belíssimo poema erótico chamado Poema al Culo, em que ele justamente usa essa frase, beije-me onde o sol não alcança.
Eu fiquei só com essa frase, eu falei, o resto do poema eu vou apagar, mas realmente, como tem eu explorei um pouco essa questão da sensualidade do século XIX, de como as mulheres conheciam um pouco o seu corpo e tudo, acabou ficando essa frase do poema do Quevedo, que eu acho maravilhosa. Primeiro, agradecer a leitura assim, em particular que eu tive de um texto muito, muito bem lido. Mas eu queria fazer um comentário, dois comentários. Um é assim, sobre essa literatura, isso que você fez com esse livro, literatura, vamos dizer assim, um romance histórico baseado mesmo no recolhimento de informações, de dados e tal, de pesquisa, que é importantíssimo. E o outro, que também é literatura, ficções, livros de ficção, que também ajuda a compreender o momento da história, né? O momento do século XIX, século XVII, qualquer século, a literatura ficcionista também é uma ferramenta importante de compreensão de cada época, não é? Então, essas duas vertentes aí da literatura, eu tenho a convicção que essas duas vertentes são muito importantes para nos ajudar a compreender os momentos históricos, né, que a gente quiser se debruçar sobre eles. Eu fiquei incomodado quando você falou assim que hoje a história está sendo muito assim desconsiderada, a ciência histórica, a perspectiva histórica, o investimento na história está sendo muito desconsiderado, o motivo que você citou, mas eu tenho um olhar um pouco diferente do seu. Assim. E não é a política de memória do Brasil, né, do Instituto Brasileiro de Museus, a questão do patrimônio, a política de patrimônio, a preservação da memória nacional, o currículo, né, do Enem, né, as provas do Enem exigem muita questão da compreensão histórica. Eu acho que tem uma outra coisa que você... É o momento da nossa civilização, não só brasileira, mas mundial, a questão do consumismo, do descartável, do imediatismo, a força do capital, né, que nos impele a consumir e descartar sem o olhar para trás, sem voltar às coisas, né? Então, a gente tem que sempre caminhar para frente, sempre mais um modelo de smartphone, sempre mais um modelo de um carro mais novo. Esse consumismo que nos leva a esquecer um pouco da história. Então, está todo mundo ligado no WhatsApp, está todo mundo ligado no... Né? Essa é a observação que eu queria fazer. Não, eu te agradeço. Obviamente, a leitura sua foi linda. Obrigada. O meu sonho, justamente, é que isso tudo se torne verdade, né? A gente sabe que, bom, o nosso mais um mineiro notável, Ângelo Osvaldo, meu Deus, à frente do IBRAM, uma pena ele ter saído, porque é alguém também que conhece profundamente o métier, conhece profundamente os museus. E vocês em Minas são absolutamente gatê, né? Com o número de museus maravilhosos que vocês têm, e com uma coisa que eu acho que é tipicamente mineira, que é o investimento pessoal de algumas pessoas em museu. Quer dizer, é o caso desse museu de Juiz de Fora, é o caso aqui de Inhotim, é o caso da Ângela Gutierrez, que é uma mulher magnânima, maravilhosa, que semeou museus aí por Minas Gerais. Então, vocês aqui realmente estão muito bem servidos. Mas eu moro numa cidade onde os museus estão completamente abandonados, né, onde não há concurso, por exemplo, para que jovens sejam admitidos na carreira de museologia. Não há nem mais curso. Nós temos aqui um dos maiores professores de História da Arte do Brasil, que é o Ricardo Janete. Os cursos de História da Arte estão vazios, né? Os cursos de História também estão encolhendo. Então, eu acho que é preciso um esforço. Eu estou aqui para fazer qualquer esforço. Eu digo, desde que eu comecei a me dedicar a escrever livros de história, o meu sonho é justamente multiplicar o interesse do brasileiro pelo seu passado. Mas vocês em Minas realmente têm uma situação muito peculiar e muito feliz, né? Então, de parabéns. Olha esse museu maravilhoso, isso não existia alguns anos atrás. Nós estamos aqui esse Museu de Minas. Eu me lembro que eu vim aqui quando foi inaugurado, recém-inaugurado. É fantástico, né? Tudo isso é... Aqui existiu o Museu da Escola. Ele foi fechado e
Esse museu foi entregue ao Ike Batista. E aqui ao lado, o Museu de Minas e Metalurgia também foi fechado e o acervo veio para cá e ficou sob direção do Ike Batista e hoje está com a Gerdau, né? Aliás, o Ike Batista representa bem o que o nosso colega Arnaldo acabou de descrever, né? O consumismo, a bobagem, enfim, a falcatrua cosmética, né? Desde aquela peruca dele até o indivíduo que tinha um carro na sala, porque não precisava ler. Né? Quer dizer, esses exemplos é que realmente a gente quer esquecer, mas os museus a gente não pode esquecer, são maravilhosos aqui em Minas. Lamentavelmente, eu devo dizer, eu já trabalhei muitos anos no Museu do Telefone e ele foi fechado. Ele foi transposto aqui da Avenida Afonso Pena para o Mangabeiras e hoje não. Depois tornou-se Oi Futuro e daí o final, infelizmente. Ele está dizendo que o Museu do Telefone está prometido voltar aqui na Praça da Liberdade. Olha, se funcionar tão bem quanto a Oi, a gente já sabe que não vai nem entrar no museu. Você escreve muito sobre o Império, né? Sobre o Estado do Império. Adoro a sequência maravilhosa. E você acabou de falar aqui, o cenário é o Império, o cenário do livro, você fala das mazelas da corte, que é uma corte com esgoto a céu aberto, com epidemias, né? E eu queria que você comentasse um episódio recente. Eu não sei se você percebe, eu noto com essa onda reacionária que tem tomado conta do país recentemente, há uma certa glamorização da época da monarquia, com Dom Pedro II como sendo um imperador republicano. Existe um movimento monarquista que tenta contrapor as mazelas da República, a questão da corrupção, tudo como se a monarquia, né, um saudosismo pela monarquia que está vigente por aí, vindo nessa onda conservadora. E a coisa de um ou 2 meses atrás, você fez um comentário num programa do History Channel sobre Dom Pedro II, você falou que era um caipirão, né? E eu acompanhei na sua página no Facebook, você foi bombardeada pelos monarquistas de todo jeito, né? Então eu queria que você comentasse essa onda de revitalização que está tendo do movimento monarquista e esse episódio que aconteceu com você. É interessante que o Pasquim, o último número da Piauí também traz um retratinho dos monarquistas na caminhada lá do Rio de Janeiro, né, recente. Olha, eu confesso que eu fui bombardeada com muito prazer, né, porque eu acho que o debate é fundamental. Eu detestaria que aquele meu comentário tivesse caído no vazio. É um comentário que nasce realmente de alguém que esteve muito próximo da vida de Dom Pedro II, na medida em que eu passei meses enfiada naquele arquivo, né, lá de Petrópolis, e eu tendo a concordar com Gilberto Freire que Dom Pedro II é um imperador cinzento. Nós não sabemos quem é esse homem. E nós não sabemos quem é esse homem por uma razão muito simples. Nós desconhecemos, nós historiadores, e temos procurado, né, e eu pretendo, mais para frente, procurar cavar mais ainda, mas nós não sabemos quem foi Dom Pedro II, menino. Nós não sabemos quem foi esse adolescente. E é um menino que modela o homem, né? A frase é repetida desde Freud, há dezenas de anos. Jamais saberemos quem foi esse homem, porque não sabemos como é que ele foi criado. Nós sabemos que Dom Pedro II nunca foi a um bordel, ele nunca encheu a cara, ele nunca foi para uma taberna, ele não tinha amigos. Quer dizer, que tipo de homem, né, terá sido esse homem tão alheio ao mundo, completamente excluído do mundo, vivendo dentro de uma redoma? A própria cultura de Dom Pedro II, eu coloco um pouco em dúvida, que dessa vasta cultura. Primeiro, porque nós não temos remanescentes da tal da biblioteca fantástica que ele teria tido. Que ele falasse um pouco de hebraico, que ele falasse, enfim, um pouco de a gente sabe que o inglês dele era macarrônico, né? A Condessa de Barral dizia, pelo amor de Deus, não fale inglês com ninguém, que vexame, saia justa, fale um pouquinho de francês. Mas ele era caipira no sentido de que ele não lavava as mãos, ele comia com a faca, ele entornava o vinho na mesa, ele tinha essa mania brasileira de ficar segurando nas pessoas. Isso, na Europa, causa verdadeiro terror, né? Então, eu acho que é uma cultura realmente, é uma personagem que precisa ser revisitada, né, pela história. Eu acho que os monarquistas tinham que ser um pouco mais elegantes, né? Não precisavam descer aquela baixaria toda, mas aí é problema da educação de cada um, né?
Eu acho que eu fui olímpica, deixei ali todo mundo se manifestar, como eu deixarei sempre. Eu acho que a divergência é muito boa e a unanimidade é burra. Mas foi uma boa experiência e mostra como realmente essa coisa do monarquismo está aí latente, né, e funcionando num momento de grande crise como uma espécie de, né, imagem mirífica, um Éden, tal como o conselheiro concebeu a sociedade no auge né, de uma luta civil. Nós sempre tivemos esses personagens um pouco messiânicos, né? Então, o retorno da monarquia seria... Mas, como diz o próprio príncipe Joãozinho, eu adoro a República, então eu acho que vai ser difícil. A República é fundada e coloca o Tiradentes como uma coisa meio que Jesus Cristo, um Jesus Cristo. Aí eles inventam conspirações com relação ao suicídio do Getúlio. Ele se suicidou porque o segurança dele atentou contra o Carlos Lacerda, então ele teve que se suicidar porque ele ficou incomodadíssimo, né? Virginia Lane não estava lá para impedir, né? Eu queria saber com relação os intelectuais do Brasil, com o Sérgio, o pai do Chico Buarque, o Gilberto Freire, o Darcy Ribeiro, essa ânsia dos intelectuais querem dar uma identidade para o Brasil, é uma coisa só aqui do Brasil, ou os americanos, os europeus fazem uma coisa mais global? Eu queria saber com esse contraste aqui. Obrigado. Eu te agradeço, é uma pergunta e realmente requer quase que uma aula. A questão de identidade é uma questão do século XIX, né, mas ela atravessou os séculos. Ela atravessou os séculos porque cada vez que você tem uma guerra, cada vez que você tem uma ameaça, cada vez que você tem tensão, conflito, volta a se falar em identidade. Identidade foi uma forma de organizar os estados nacionais que surgem a partir do século XIX e de dar identidade àqueles que passaram da monarquia à república. A identidade passa a ser uma obsessão, inclusive, da escola pública, que nasce no século XIX na Europa, né, e nos Estados Unidos, graças ao protestantismo, aqui chegando muito tardiamente e sendo, como você muito bem lembrou, sempre uma discussão de elite. Os intelectuais estavam preocupados com a identidade nacional, né? O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, quando ele é fundado por Dom Pedro II, ele logo faz um concurso, né, que quem ganha é um viajante estrangeiro, perguntando quem é o homem brasileiro. E ganha quem diz, bom, o homem brasileiro é uma mistura das três raças, né, do africano, do europeu e do indígena. Essa é, então, a identidade brasileira. Mas eu lembro a vocês que, antes desse concurso, a preocupação era saber se nós éramos descendentes dos fenícios, né? Porque ia todo mundo subir ali, escalava o Pão de Açúcar para tentar ler hieróglifos. A tentativa era de fazer com que os índios brasileiros, né, fossem uma raça perdida da Bíblia, que tivesse chegado aqui de barquinho, né, uma coisa decaída, mas que no passado nós éramos muito importantes. Quer dizer, essa tentativa de construir uma imagem, né, de um país forte, soberano, de uma raça, a palavra que atravessa o século XIX, superior, né, esse negócio de ser descendente de índio rastaquera não estava com nada, só flautinha, canibalismo, tamborzinho, eles não queriam nada disso, eles queriam uma coisa, né, bem mais sofisticada. Então, esse foi o grande debate, né, que vai atravessar o século XIX. O Ricardo Janetti está aqui, poderá até falar, vai chegar na pintura, né, pintura indigenista, o romance indigenista, tudo isso vai tentar, né, dar uma identidade, dar uma cara para o Brasil. E depois nós vamos ver, a partir da República, o ponto de vista crítico sobre isso, né? Como é que é? Então, essa mestiçagem valeu mesmo? É mestiço mesmo, não é? Eu acho que o Gilberto Freire foi absolutamente pioneiro em apontar os pontos positivos da mestiçagem. E, como brasileira e mestiça, eu acho que a mestiçagem é um valor não monetizável. Quer dizer, o problema do racismo nos Estados Unidos, e todos esses massacres que a gente tem visto aí nos últimos anos comprovam, né, onde a questão da cor ainda é um problema, né, nós não temos nada de semelhante aqui no Brasil, né? Nós somos todos mestiços, né, todos nós somos misturados, né? Os estrangeiros se misturam, né, os índios se misturaram, isso aqui é realmente um grande caldo, né? Agora, não se valoriza isso, né? É tido como pensamento de direita valorizar a mestiçagem.
porque o politicamente correto é você, hoje, sublinhar as diferentes vertentes das diferentes identidades. E não são só identidades, digamos, de origem, mas também identidades sexuais, também identidades sociais. Quer dizer, hoje o grande debate, nós herdamos esse modismo, aliás, infelizmente, né, continuamos vivendo das modas das universidades americanas, né, que fundaram os estudos por identidade e por gênero. Então, esse é um debate que hoje chegou no Brasil, e, em vez de nós estarmos falando da importância da mestiçagem, aliás, esse é um livro que fala da importância da mestiçagem, né? Nós estamos aí querendo mais falar de como esses grupos estão isolados, de como essas tribos são diferentes, de como elas se identificam, e eu acho que é uma perda. Mary, eu queria só referendar a potencialidade didática de trabalhos como esse. Eu sou professor de ensino médio aqui, e é muito difícil falar desses personagens como Dom Pedro, e falar de regentes e dessas autoridades todas, de economia, de política, e realmente atrair a atenção desses meninos com 17, com 16 anos de idade. E uma solução que eu encontrei foi exatamente recorrer ao romance histórico ou ao trabalhos de história que tem uma linguagem mais acessível, e eles realmente ficaram muito encantados. Foi o exemplo do que, como eu usei a carne e o sangue para falar com eles sobre aqueles personagens ali do primeiro reinado, o próprio Laurentino com as obras dele já bastante lidas. Um romance que foi publicado aqui em Minas Gerais, que trata também do período da regência, da exploração tardia do distrito diamantino no século XIX, e os meninos ficaram realmente muito encantados, interessados por personagens que se humanizam além da política, por trânsitos culturais que eles percebem, por identificações de espaços que hoje eles percorrem e que de repente encontram lá as figuras que eles aprenderam a ver de um outro modo. Então, eu queria dizer que isso, de fato, tem alcançado esse objetivo pressuposto. Inclusive, fiquei muito satisfeito quando um colega, professor de Química, me procurou na sala dos professores e disse assim: ô, Joab, uma menina me disse uma coisa aí, que a Leopoldina foi importantíssima também no processo da nossa ruptura com Portugal, e disse que leu no livro que vocês estão trabalhando. Eu falei, opa, olha aí, tem lá um professor de Química que, de algum modo, está interessado em saber um pouco mais de história, de modo que isso vai para além do nosso interesse. Então, eu acho que isso tem cumprido bem. Isso já é feito tanto na Europa, tem tanto romance histórico que permite compreensão sobre o nazismo, nos Estados Unidos. Então, eu acho que esse é um caminho, sim, eficiente. Faço a defesa, indico para os meninos, indico para os colegas, faço leitura, trabalho, observo as críticas. Então, acho que é só referendar e esperar por mais trabalhos assim, viu? Maravilha, super obrigada. Ganhei meu dia. Obrigadão. Queria fazer um agradecimento em nome da Editora Planeta ao Sempre um Papo, reafirmar que esse foi o evento inaugural de lançamento, e a gente tem muito carinho que seja aqui nesse programa Sempre um Papo, que é muito bacana. E queria dizer que a Mary é a pessoa, eu tenho o privilégio de já ter lido o livro, né, porque trabalhei na edição dele, e eu queria dizer que ela é a pessoa mais qualificada para fazer essa fusão da descrição da vida cotidiana das cidades. Ela tem uma capacidade de recompor esses cenários, tanto da fazenda de café, quanto das cidades, como a cidade do Rio de Janeiro, de como era a vida num navio, de como era a vida em São Petersburgo, em Paris. É uma viagem fascinante. E eu queria que a Mary falasse um pouquinho sobre... O livro é apoiado numa farta documentação, tem uma bibliografia enorme, que o leitor não percebe, porque não tem obviamente, uma citação, aqui eu estou falando disso daqui, aqui estou pegando essa fonte documental, mas eu queria saber como ela fez essa transposição desse rico universo de documentos, de livros, para essa reconstrução literária e muito bem escrita do cenário que ela descreve. Cassiano. Ai, que perguntinha danada. Olha, nem sei, Cassiano, eu li tanto. Eu por exemplo, as vozes femininas, né? Eu li todas as grandes autoras femininas do século XIX. Quer dizer, para mim era preciso ouvir como é que essas mulheres falavam através dos seus romances, ou mesmo as grandes poetisas. Está tudo aí. Tá? Quem quiser depois tiver a curiosidade de olhar, você que é professor, Joap, vai se interessar. Mas para mim era preciso que realmente houvesse uma certa materialidade, que não fosse uma coisa chapada, colada, né?
Então, isso foi de fundamental importância. O Maurice Haritov, ele tem frases que são frases extraídas dos viajantes do século XIX, da segunda metade do século XIX. Quem conhece bem esses viajantes vai identificar. Quer dizer, o que ele fala é o que os viajantes falavam. Quer dizer, foi preciso incorporar isso. E aí, era isso que eu queria, que não fosse só uma invenção minha, mas que esse cuidado com as palavras tivesse calcado em testemunhos de época, né? Então, isso realmente me deu um trabalho que eu adorei fazer, mas deu trabalho. Quer dizer, nada, em nenhum momento, vocês vão ler a Nicota, ela é extremamente telúrica, né, porque ela vive na fazenda, então a relação dela com a natureza, com o céu, né, com o passar do tempo, é uma relação muito telúrica. Isso tudo eu fui buscar justamente na poesia, na literatura do século XIX. Foi muito importante resgatar isso. E eu acho que esse deve ser o trabalho do historiador, né? Olhar, ler, ouvir, ver imagens. Ricardo Janetti me ajudou com relação a um quadro, uma discussão que há sobre um quadro da Nicota, ver fotografias, ter cuidado com o que se descreve como indumentário, como alimentação. Quer dizer, não fazer isso de maneira gaiata, não fazer isso de improviso, né? Ir realmente às fontes, costurar, mas, sobretudo, querer dar voz a esses personagens, mas não uma voz de gravação, aqui apertei, estou ouvindo qualquer coisa. Não. Realmente pesquisar se aquilo seria possível, seria dito daquela maneira. Isso me deu um prazer enorme. Foi difícil, mas deu um prazer enorme. Agora eu já sei o caminho, já sei como fazer, vou fazer outros. Obrigada. Assim, dar conta dessa empreitada deve te pedir um fôlego enorme e uma disponibilidade integral, né? Aí eu tenho acompanhado alguns de seus lançamentos. E depois de uma empreitada como essa, para o próximo livro, você tira férias, ou você segue tudo, você consegue, durante esse processo de criação do livro, fazer outras coisas que não o livro. Enfim, nessa luta contra o tempo, que é cada vez mais delicada para a gente conseguir, né, entender, a minha pergunta, resumindo, seria como que você tem administrado o seu tempo para dar conta de tantas leituras, tantas demandas e uma empreitada de tanta consistência. Obrigada, viu, Zé? Eu estou tomando isso como um grande elogio. Querido, eu moro na roça, crio galinha, acordo com elas e durmo com elas. Quer dizer, o meu segredo é esse, né? Acordo muito cedo e tenho uma grande biblioteca, né? Acho que eu sou a maior cliente da estante virtual, só compro livro de segunda mão e recebo muito. Eu moro numa localidade assim meio longe, então quando eu ouço aquela motinho, eu já sei que é o Sedex chegando com a minha encomenda. Faço uma biblioteca para cada livro que eu vou escrever. Quer dizer, cada livro é uma biblioteca que eu faço, que eu monto, né, e vou lendo. E eu sou extremamente disciplinada, eu sou um terror de disciplina, né? Eu começo às 7 da manhã, 6h30 já estou fazendo café, 7 horas estou no computador, aí eu vou até às 11. Aí às 11 eu faço exercício, a gente tem que se mexer um pouco, senão vira uma baleia, mas enfim, eu vou lá, me enfio lá na minha esteira, bicicleta, aquela coisa toda, e depois à tarde eu monto o que eu vou fazer no dia seguinte. E aí é um momento legal, porque eu vou lendo e eu vou empilhando e aquilo vai meio que eu vou mastigando aquilo que eu vou escrever no dia seguinte, e no dia seguinte, depois do café, num minuto, eu tenho uma facilidade para escrever, eu gosto muito de escrever, não tiro férias. Quando estou escrevendo um livro, já estou pensando no outro, é uma coisa terrível também, tomando notas, separando, isso aqui que eu li vai para um próximo livro. Então, eu sou febril, eu sou uma pessoa realmente... E eu acho que o grande segredo é ficar fora do barulho da cidade grande, né? Porque da cidade grande ela atrai. Você tem o filme, você tem a peça de teatro, você tem o vernissage, você tem um amigo que está lançando o livro. Eu não faço nada disso, né? Eu não tenho vida social alguma, né? Eu tenho uma vida familiar extremamente estruturada. Meus filhos são totalmente independentes, moram em São Paulo, trabalham e tal. E meu marido também viaja muito, que ajuda muito, então a gente tem mais tempo, porque marido em casa atrapalha bastante. Então, até estava falando com a Lia Luft, isso, que botou o terceiro marido no apartamento longe da casa dela para poder escrever à vontade. Porque, realmente, a gente, quando se dedica... Mas eu vou te dizer, é simples, eu adoro.
Eu adoro, fico esperando a oportunidade de fazer o próximo livro. Então, é prazeroso, não dá trabalho, não fico cansada, não fico de mau humor. Né? Aí chega às 6h30, 7h, vou ver Law and Order, aqueles capítulos horrorosos, né, que você já sabe como é que vai terminar. Né? Vejo um pouquinho do jornal e vou dormir com as galinhas. Né? A receita é essa. Vivam no interior, que aí vocês vão produzir muito. Já deve estar com outro livro quase pronto, né, Mary? Eu sou historiadora também e sempre defendo o uso de fichas, ainda escritas à mão, etc. Eu gostaria de saber como é que você arquiva suas fontes, de que maneira você trabalha, se é, enfim, eletronicamente, se é no computador, se é ficha, ou se é uma coisa e outra. Obrigada. É elétrica e eletronicamente. Quer dizer, elétrica porque eu sou elétrica, mas eu só trabalho no computador, eu não trabalho com fichas. Os meus livros todos têm orelhinhas viradas, porque eu vou marcando, quer dizer, aquilo que me interessa e onde eu vou voltar. Eu vou entremeando, quer dizer, nessas tardes, eu vou entremeando documentos, né? Por exemplo, os documentos todos, as pesquisas que eu faço na Biblioteca Nacional, ou que eu faço de documento propriamente dito, ou está impresso, ou eu tenho um único pesquisador a quem agradeço em todos os livros, que é o Carlos Miliono, que transcreve os documentos. No caso, do Joap citou a Carne e o Sangue, por exemplo, tinha muito documento que não podia sair da Biblioteca Nacional. Então, eles são transcritos. Né? Os documentos que estão, eu uso muito jornal de época, esses são fáceis, você imprime, está ali à disposição, quem quiser entrar. Os jornais franceses também estão na Biblioteca Nacional de Paris, facílimo, você imprime. E aí eu vou intercalando, e na hora de escrever, eu não sei, aquele documento vai conversando com a bibliografia com o documento, e eu vou assim montando. Né? Não reescrevo muito. Eu não sou daquelas pessoas que reescrevi 20 vezes o meu livro, sou perfeccionista. Eu não sou nada perfeccionista, sou bem sujesmundinha, quer dizer, eu tenho muito cuidado com as palavras, mas eu digo, não fico relendo obsessivamente para saber se aquilo está no tom, e vai saindo muito naturalmente. Eu acho que eu peguei escrever é como fazer abdominal, é como você bater um bolo. Quer dizer, você faz aquilo todo dia, no final de um certo tempo, você tem uma facilidade muito grande para fazer. Né? Eu tenho uma facilidade muito grande para fazer. E, normalmente, eu escrevo muito ouvindo uma rádio de entrevistas francesa. É uma coisa engraçadíssima, a Rádio Cultura francesa, que são cursos, são grandes palestras, são conferências, são programas sobre cultura. E, às vezes, eu estou procurando uma palavra, aquela palavra passa em francês, eu digo, mas é isso que eu estou precisando, é essa palavra aqui que eu quero. Deixa eu traduzir aqui, botar. Então, isso acontece muito também. Né? Mas é isso, é rigor, trabalho. Né? Muito método, esse método que eu fui aprimorando. E é isso. Às vezes, entremeio com imagens, como se eu tenho que falar de alguém, deixa eu ver aqui essa fotografia, essa roupa, se é isso, se não é. Mas os arquivos hoje estão muito digitalizados, a gente tem essa sorte. Né? E é bacana poder usar isso, e eu acho fantástico. Obrigada. Vamos ouvir um trecho? É o início, é a Fazenda Bela Aliança, março de 1893, final do livro. É o final que abre o livro. Deslizo num abismo, uma boca invisível aspira minhas últimas forças. Sinto que afogo, mas dizem que sofro por nada, que não há causa específica para minha dor, quando desfilam horríveis imagens na sonolência das primeiras horas da manhã. Engano. Vivo um sofrimento lancinante, e não é físico. É um sofrimento sem natureza ou causa conhecida. É a neurastenia, estrada noturna e sem fim. Estrada sem ponto de chegada e solitária. Morro de dor, coberta de manchas azuis que marcam meus braços. São as manchas da melancolia. Bebo um resto de vida sem sede. Na mesa dos santos, toalha branca e velas de cera pura. Preferia que abrissem a janela, sufoco.
Há um cheiro de urina disfarçado pelo vaso de jasmins. Não me controlo mais. Ouço as portas que se fecham, vultos circulam à volta da cama. Alguém diz que ainda estou formosa, que até parece que vou levantar. Porém, os cochichos anunciam a minha morte. As serpentinas e as mangas de vidro cintilam. Maurice e os outros insistirão em me esquecer? Caso se recusem a se lembrar, me tornarei mais cruel e mais presente. Continuarei viva em meu túmulo. Irei me comunicar por aparições ou sinais exteriores. Assombrarei Maurice. Digo isso porque estou morrendo. Devo aceitar o meu destino. Nada de emoções excessivas. Meus cabelos estarão penteados. Alguém murmura em meu ouvido. Trouxe a fita benta. Um pedaço de cetim não irá me arrancar da agonia. Outro me pede para levar um recado ao irmão falecido. Quase vejo a dama de branco. Atrás dela, meus pais. Outra voz puxa o creio em Deus Pai e a oração dos agonizantes. Rezam alto e baralhadamente. Toque de sineta. É o padre meu tio. O barulho que vem junto é de criados e ex-escravos da fazenda orando. Uma onda de sons ininteligíveis acaba em minha cama. Trajados de preto, vizinhos e amigos enchem o quarto. Imobilizada, lembro que me esqueci de dizer quantas missas quero por minha alma, onde desejo ser enterrada. As janelas vão se cobrir de reposteiros em veludo com franjas douradas. Regina Angelorum vai ajudar a pendurá-las. Um negro já deve ter ido buscar folhas de canela, cravo e laranjeira para estendê-las na entrada da casa. Outro irá distribuir as cartas convites para o funeral. Muito obrigada, Mary, pela presença. Obrigada pela presença de todos. Até a próxima.